Então, boa noite novamente. Vamos dar início à nossa conversa. Que bom estar aqui com vocês. Eu espero que todos estejam com saúde, né, diante desse contexto tão delicado e inusitado que a gente está vivendo. Alessandro, a gente já desejou melhoras aqui para você, né? E nós marcamos essa conversa para comunicar a vocês como é que será a retomada das atividades de estágio diante das novas situações que apareceram, não é? No decorrer desses 2 meses, e aí a gente entrou particularmente com a suspensão das atividades presenciais no dia 18 de março, e aí alguns de vocês, inclusive, se comunicaram comigo, perguntando sobre a viabilidade da gente dar continuidade ao estágio. Lógico, não é? O nosso curso na modalidade de ensino à distância, mas estágio tem umas particularidades diferentes, né? Tanto pela regulamentação, como a própria lei de estágio em relação a acompanhar atividades presenciais. Em contexto global, isso foi mudado, nós estamos aprendendo a conviver, né? Mesmo imersos em tecnologias, mas a gente está aprendendo a conviver com a necessidade, com novos formatos de conduzir as atividades de ensino, as atividades de interação e comunicação social como um todo. E veio a calhar bem nesse momento, com a nossa preocupação de chegarmos ao mês de junho, né, e a suspensão ainda está em vigor, em relação ao decreto do Conselho Nacional de Educação, que chegou para a gente a semana passada, e a partir desse documento a gente vai conseguir reconfigurar estágio, né? E vocês entendam que a gente precisava de ter garantias institucionais, né? E não bastava apenas fazer atividades diferentes para suplantar as práticas de ensino, era necessário garantir isso legalmente também, certo? Posso seguir? Vocês estão me ouvindo bem? Quem tiver com algum problema pode tentar sair e acessar novamente, porque às vezes acontece também com conexão. Dá para ouvir? Estamos te ouvindo, sim, estamos te ouvindo. Posso continuar, não é? Então, nós temos aqui, aí eu trouxe nessa breve exposição alguns pontos, né, para vocês acompanharem em relação ao que a gente tem de documento norteador para chegar aí aos nossos encaminhamentos atuais. Primeiro, em relação à nossa instituição, né, ao que o nosso curso está atrelado. Então, nós temos aí as 2 portarias do IFRN que regulamentaram no mês de março, né, a suspensão das aulas e atividades presenciais. O campus Natal Zona Leste decidiu manter o calendário, segundo aí, lógico, né, a circunstância que nós somos um campus de ensino à distância, e aí nós temos essas portarias do IFRN, a 1530/2020 e a 1547/2020, que são aí o primeiro ponto desse slide, né, que regimenta essa suspensão. Em paralelo a isso, nós temos no contexto estadual, né, no nosso estado do Rio Grande do Norte, o decreto estadual também que legaliza e que encaminha a suspensão das aulas. E aí entra um porém. Por que a gente também não podia tomar, né, outros encaminhamentos antes? Porque estávamos também nessa expectativa, isso foi previsto até em calendário, de se por acaso, né, é tudo muito inusitado, a gente não sabia, se por acaso pudesse ter um retorno presencial, isso se daria, né, no mês de junho, se valendo do decreto do governo do estado, com as aulas suspensas até 31 de maio. O que acontece? 31 de maio passa, a gente entra no mês de junho e a gente não tem certeza de quando as atividades presenciais escolares vão retornar. Então, em função disso, né, nós fomos atrás também de alternativas, porque a gente entende a necessidade da finalização dessa etapa, da finalização do curso, do ponto de vista institucional,
se conseguiu aí, né, 2 meses pela frente para se terminar na turma de vocês, então vocês vão fazer TCC, vão fazer estágio 3 também, nós temos aí até outubro para finalizar essas atividades, não é? Em relação ao decreto estadual, então nós ficamos com esses documentos nos norteando e ao mesmo tempo buscando alternativas. E eis que chega o parecer do Conselho Nacional de Educação, que esse é o documento principal para a gente no momento, certo? Porque ele atesta, ele baliza a substituição das atividades, porque era isso que faltava, né? Mesmo assim, na nossa imersão e na gama de possibilidades, de metodologias ativas, de atividades online, né, que nós temos à nossa disposição, mas o caráter do estágio tem essa realidade, né? No caso do estágio 2, vocês acompanhando a sala de aula de um professor colaborador, observando, né, pela prática de ensino, e estágio 3, vocês lecionando. Esse parecer, ele foi lançado pela comissão, né, no mês de abril, mas só foi autorizado e encaminhado no início de junho, certo? Então, esse documento aqui, que é o parecer do Conselho Nacional de Educação, o número 5/2020, eu vou colocar o parecer na página de estágio, para vocês, né, terem informação, autoriza as atividades não presenciais em substituição, né, do que o próprio MEC, numa portaria 343, dizia sobre o ensino superior que se podia ter atividades virtuais, excetuando práticas de laboratório e estágios. Então, esse parecer acaba suplantando essa outra portaria e as práticas de ensino podem ser substituídas, certo? Eu estou falando de maneira, assim, breve, mas para contextualizar vocês de como é que essas decisões foram sendo tomadas. Então, não bastava apenas a gente retornar ao estágio de qualquer maneira, né? Precisávamos ter a garantia legal, até porque agora a gente vai, né, precisar, inclusive, mudar a documentação de estágio. Então, o que esse parecer garante? É um parecer que traz alternativas bem gerais. Ele não aponta o que cada curso ou o que cada área de formação vai fazer. Ele coloca características gerais, menciona alguns cursos, como o curso de medicina, cursos da área de humanas, aí localiza o nosso contexto de formação, que são as licenciaturas e formação de professores, não é? E aí nos dá esse aval, né? O que o parecer encaminha? Que a partir de então, as práticas de ensino, em relação ao que se trata de estágio, pode ser substituídas por atividades virtuais de ensino, substituindo aulas presenciais, mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação, não tem esse M aí, comunicação, e metodologias e estratégias de ensino à distância. Então, é isso que esse parecer acaba orientando, certo? Para chegar aqui no nosso momento, na nossa reunião, nós passamos por 2 reuniões de grupos, né, 2 reuniões institucionais, uma reunião com os 2 cursos de licenciatura do Campus Natal Zona Leste, fizemos a nossa reunião de colegiado de curso, porque qualquer decisão precisa ser aí, né, como eu falei anteriormente, balizada, porque a gente precisa ter essa organização, essa autorização para usar, né, de soluções que não acabam sendo as ideais para o momento, né? É muito interessante e isso dá também, inclusive, né, nos fornece reflexões para estudos e pesquisas futuras, mas é interessante que especialistas, né, sobre o vírus, infectologistas, médicos, e eu acho muito interessante quando eles comentam que o vírus está escrevendo a própria história, né? O Covid-19, ele escreve a própria história enquanto natureza, e a gente também com ele, né? Infelizmente, e isso é muito impactante, né? A gente vai reescrevendo a história como humanidade, né? Então, vocês vejam, em países que têm muito mais avanço no uso de tecnologias, né? E de ensino híbrido, ou salas de aula invertida, essas aulas estão sendo já oferecidas há mais tempo, né?
Então, essa história ela também vai sendo escrita socialmente, historicamente, a gente está aprendendo com isso, né? É interessante porque, em relação ao estágio, eu estou falando isso com vocês porque a gente fica entre o ideal, o necessário, o que pode ser feito no momento. A nossa preocupação maior é garantir a conclusão de estágio, né? Que vocês finalizem o curso de vocês, mas também garantindo uma qualidade pedagógica, porque não é só substituir, não é só suplantar, mas é fazer algo que faça sentido também, né, do ponto de vista metodológico, pedagógico. Então, pessoal, o nosso grupo, a nossa turma, tem 3 situações que foram aí levantadas, não é? A professora Cristine também já trabalhou esse levantamento com vocês, não é? Na nossa página, e nós temos aí 3 situações para encaixar vocês nessas novas alternativas. O que a gente vai fazer até então? Para substituir as atividades presenciais do estágio 2. A gente tem uma situação daquele aluno que até 17 de março não conseguiu fazer nada, certo? Não conseguiu visitar a escola, ou visitou a escola, mas estava sem documento, ou visitou a escola, combinou com o professor colaborador e quando ia começar veio a pandemia. Então, a situação número 1, eu estou falando agora, para aqueles alunos que, na verdade, vão começar atividades de estágio 2 agora, né? Então, o que eu vou fazer? Eu estou colocando as situações aqui de modo geral, e na nossa página de estágio isso vai estar mais detalhado ainda, certo? Para quem se encontra na situação 1, a gente vai direto para pesquisa e levantamento de materiais, e aí vocês vão fazer isso, essa busca sobre aulas virtuais, atividades online, videoaulas que tragam conteúdos das disciplinas da sua área de formação. Então, esse levantamento vai ser esse levantamento mesmo remoto, virtual. O que eu ia estagiar numa turma do curso tal, que está relacionado à minha área. Que materiais, que atividades, quais atividades online eu vou encontrar para poder fazer uma observação e uma análise sobre isso, né? Vocês percebam que, por conta disso, aquele roteiro de caracterização com os aspectos e as situações pedagógicas, a gente vai mudar aqui, porque, diferentemente de outros cursos, e aí eu me lembro agora do pessoal que está em estágio com escolas estaduais que oferecem educação profissional, pode-se fazer um levantamento se esses grupos estão tendo aulas virtuais, aulas online, certo? Porque, diferentemente de outra situação, para a grande maioria que está fazendo estágio no IFRN, os camping com aulas presenciais estão todos suspensos e, em paralelo, o IFRN não está tendo aulas virtuais nos cursos, né? Salvo aqui e ali professores que não é aula, né? Então, a gente usa muito as atividades, as tecnologias. Tem professor de língua portuguesa, tem professor de informática que tem YouTube, vive fazendo live, webinar, né? Webconferências, mas isso sem ser uma aula com os alunos. A gente tem essa realidade. Então, o que eu estou falando? A aula com aluno, que caracteriza uma turma para estágio 2, a gente não vai ter no momento, e agora estou falando do IFRN, né, em relação àqueles cursos e turmas que vocês iam estagiar. Então, eu estou aqui lembrando do pessoal que está em Campus Natal Central, Campus Cidade Alta, Campus Rocas, Campus São Gonçalo, e suas áreas específicas, né? Então, o pessoal com essa situação vai encontrar mais material virtual, né? E não a aula em si. Em escolas do estado que estão tendo aulas, aí quem está com estágio nesses campos vai fazer o levantamento do que é que tem para a sua área, certo? Então, nessa situação 1, e a gente chama de cumprimento das atividades completas, porque aqui a gente está na urgência do aluno que não conseguiu começar o estágio até 17 de março. O que continua igual para todo mundo? Uma análise de um material didático da área, né? Vocês vão escolher
esse material para analisar, e o plano de ensino, que vai acompanhar o relatório, que é o plano de ensino que vocês vão, que vai guiar vocês no estágio 3, certo? A situação 2 abrange os alunos e alunas que começaram as atividades, né, dentro daquele geral de 30 horas aula, né, que foram para a escola, que conversaram com algum professor, que assistiram 1 ou 2 observações, ou que assistiram uma observação e veio aí a suspensão. Então, esse pessoal vai aproveitar o que já tem, certo? Aproveita a prática, o que vocês fizeram até então, e vai complementar com essa pesquisa e essa curadoria, né, essa análise de conteúdos virtuais da sua área, certo? E, continuando com esses 2 pontos, era o que a gente já tinha antes para estágio 2. Analise o material didático, que é da sua área, da sua disciplina. Por que isso foi mantido? Porque como a gente tinha a figura do professor colaborador, essa análise de material didático ia subsidiar o plano que vocês iam mostrar para o colaborador. Então, faz parte do estágio 2 das licenciaturas, ter contato, pesquisar, ler, se aproximar de materiais didáticos para dar um suporte teórico-metodológico ao plano de ensino, tá? Então, na situação 2, esses pontos continuam. E aí, a gente se enquadra em quê? Complemento das atividades iniciadas, certo? E nós temos a situação 3, que é aquele estudante, aquele cursista, que conseguiu finalizar até 17 de março, nós já recebemos relatórios de alguns, a gente não tinha feito a correção do relatório com nota ainda, porque no estágio, né, formal, tradicionalmente falando, formal não, que esse também vai ser formal, mas o nosso modelo de estágio antes da pandemia, né, então a gente está assim, a CDC, né, esse CDC, antes de Covid e depois de Covid, antes da pandemia, essa questão do relatório, ela ia ser concluída depois do plano de ensino ter sido mostrado para o colaborador, né? Então, para aqueles alunos, aqueles poucos alunos que enviaram o relatório e a gente não deu nota ainda, é porque estava na expectativa do retorno presencial, tá? A gente estava nessa expectativa, como isso não vai ser substituído, então se mantém. Finaliza a prática, quem está na situação 3, vai finalizar o relatório, faz a análise do material e elaboração do plano, do mesmo jeito. Nessa situação 3, também se encaixa os colegas, os alunos, os estudantes, que são docentes da área específica, né? Que eu até havia solicitado tempos atrás uma declaração da instituição de vocês, porque a gente faz o abatimento das horas, não é a supressão. Então, o professor, o docente que atua na área específica, precisa também fazer relatório, precisa encaminhar esse material. A diferença é que tem abatimento na carga horária presencial, né? No caso do docente que já tem aí a experiência, e vale lembrar, gente, isso é diferente de aproveitamento. Aqui nós estamos falando da docência na área específica, tá? Que é a consonância, a convergência, isso é garantido na organização didática, né? De aproveitar as horas práticas de estágio para aquele aluno que é docente na área, certo? Então, são 3 situações que nós temos desenhadas para a nossa turma, para a gente conseguir finalizar o estágio. Nós estamos montando um novo cronograma, certo? Com datas para mostrar para vocês essas datas, os prazos, quanto tempo vocês terão para fazer, né? Para cumprir agora essas alternativas, certo? E vamos detalhar também na nossa página de estágio. O roteiro vai ser diferente, nós vamos fazer uma mudança nesse roteiro de caracterização, certo? Das aulas, para apresentar a vocês também
e convivendo, né? A gente está num momento, como eu falei anteriormente, é um momento histórico, social e educativo, que a gente está aprendendo muito, fazendo e aprendendo no próprio processo, na prática, não é? Com essas alternativas aí, que estão balizadas por esse parecer, que é para garantir a conclusão do curso de vocês, certo? Eu vou colocar agora, vou abrir para um momentozinho para perguntas ou dúvidas. Nós vamos também ter a retomada aí, estamos organizando com a professora Sara e professora Cláudia, também a ampliação do nosso grupo docente, né? Com mais professores, tutores. Até o momento estamos eu e a professora Cristine, e nessa retomada de atividades nós teremos um grupo maior também, para a gente dar continuidade a essas atividades. Vou abrir agora para algumas dúvidas ou questões. Quem quiser se inscrever para falar. Boa noite. Nós temos uma lista de inscrição, né? Isso eu estou olhando aqui no bate-papo, pessoal. Estamos aqui, o Hudson. Pode falar, Hudson. Boa noite. Eu tentei fazer a lista para tentar auxiliar e ajudar, né? Para a apresentação da declaração deste ano. Como consequência, a data deduzida para o débito automático da primeira cota passa de 10 de abril para o dia 10 de junho, e as datas seguintes para o débito automático. As demais cotas passam a serem Acredito dias de prazo, e a segunda de aí nós temos que ver que uma frase Pronto, acho que Cristina está com o microfone ligado e está dando interferência. Acho que do jornal, não sei. Ligar o microfone. Enquanto alguém estiver falando, vamos desligar que dá muita interferência. Pode seguir, Hudson. Pronto, boa noite, pessoal. Assim, eu fiquei um pouco assim porque eu estou com uma dúvida. No meu caso, em específico, acho que não sei se vai ser igual ao do pessoal, ou pelo menos da maioria, mas eu acho que eu me enquadro na segunda situação. Eu realizei o contato com a professora da disciplina, eu conversei com ela, o plano de aula, inclusive, foi montado, eu conversei com os alunos de uma forma informal, não foi em sala de aula. No dia que eu fui para a sala de aula com ela para acompanhar as aulas, teve um problema no próprio IF, e aí ela precisou remarcar, e na semana seguinte foi feriado, e depois iniciou a pandemia. Aí, nesse caso, eu já estou praticamente com o relatório completo, estou com um plano pronto. A única coisa que eu não realizei foi a observação em sala de aula com a professora. Mas eu conversei com os alunos a respeito de como era realizada a questão das atividades didáticas, conversei com eles para tentar fazer análise e abarcar todas as informações que constatam no relatório, né? A questão de faixa etária, o perfil dos alunos, né? Aí, nesse meu caso, como ficaria a realização desse relatório? Porque eu acho que, para mim, não ficou muito claro como eu deveria prosseguir. Essa seria a minha dúvida. Na verdade, isso não somente o relatório, porque você teve contato com esses alunos, mas você não assistiu a situação didática com o docente, né? Então, você nesse momento... Exatamente, você está aí, né, nesse interstício da situação 2. Então, será necessário para você complementar suas atividades de estágio que você tenha uma análise de uma situação pedagógica docente, certo? No processo de ensino. Então, você vai se encaixar aqui nesse caminhamento que é acompanhar, assistir, analisar a um momento virtual de docência com um professor da sua área, né, da área que você está desenvolvendo seu eixo tecnológico aqui no curso, para poder terminar o seu estágio e aí sim terminando o seu relatório. Sim, aí, no caso, nesse momento, independe de ser de educação profissional, pode ser de educação de nível superior. Porque no meu caso, por exemplo, eu sou do eixo tecnológico de recursos naturais e o meu estágio foi na área de avaliação de impactos ambientais. Eu sei que existem universidades que estão fazendo esse tipo de aula,
Mas aí eu teria que procurar o professor para verificar isso e tal, mas seria com um nível superior. E aí essa dúvida também. Vai valer, mesmo sendo com nível superior? Então, Hudson, não vai valer, a gente vai manter, porque isso a gente não pode mudar mesmo, certo? Então, o nosso nível, que é o nível de atuação que está na lei de estágio, está no PPC, ele se mantém, certo? Quando eu falei do eixo tecnológico, é pegando a área no geral, né? No que o seu curso, sua formação pregressa se encaixa. Mas é para fazer voltado ao ensino técnico. Mas aí é isso que eu não estou ainda compreendendo. Como é que eu vou realizar essa observação de uma aula do eixo técnico se basicamente está tudo parado? Então, é esse ponto que eu não estou conseguindo compreender. Pronto, aí é que está, como eu falei, até comparando com outras licenciaturas e situações do Estado. Não vai ser, na verdade, não é uma aula, o professor com uma turma. Você vai pegar esse conteúdo virtual, certo? Eu estou aqui voltando para o ponto para mostrar metodologias e estratégias de ensino à distância, atividades virtuais de ensino. Porque a gente não vai, esse ponto, para o nosso curso, a gente não vai conseguir dar conta, justamente porque não está tendo a aula, certo? Não está tendo essa aula direto para esse nível. Então, a gente vai pesquisar por conteúdos e metodologias, certo? Para aí abarcar a parte do processo mesmo da questão do ensino, da docência. Um professor dando aula na sua área, certo? Mas não necessariamente dando aula para uma turma específica, como o Estado está fazendo, as escolas particulares estão fazendo, as universidades estão começando a fazer agora, certo? Como a gente está tendo nesse momento, por exemplo, eu com vocês, esse momento de hoje é uma aula, né? Então, nesse caso, a gente vai para os conteúdos e as metodologias, tá? Então, só voltando, essa análise de aulas virtuais, atividades online, videoaulas com conteúdos de disciplinas da sua área de formação, e eixo tecnológico, né, a convergência, no ensino técnico, tecnológico profissional, conforme os itens solicitados no roteiro norteador. Esse roteiro que a gente vai colocar na página, com os itens que vocês vão observar, porque isso daí muda, né? Por exemplo, no estágio anterior, a interação professor-aluno era um item, né? Nesse momento, a gente vai substituir esse item. A gente vai substituir mais para esse campo mesmo das metodologias, para uma postura didática, para exposição do conteúdo, certo? Encaixando aqui as atividades online. Sim, eu acho que eu consegui compreender. Vou verificar as próximas ressalvas dos alunos, né, e dúvidas, porque aí a gente vai se complementando. Mas, por enquanto, sim, vou conseguir sanar minhas informações. Eu não sei se ficou muito claro o caráter de substituição, né, que o parecer nos dá a possibilidade. É uma substituição e seria excelente que nós estivéssemos com as aulas online nesses cursos, né? Porque aí a gente conseguia dar conta bem redondinho dos aspectos aí da caracterização de observação, certo? Sim. Diego. Olá, professora. Deixa eu só abrir aqui a... Você está me escutando bem? Sim, Diego, estou escutando, só está um pouco como se fosse o ruído de um vento, assim, mas estou ouvindo. É um ruído de um vento mesmo, um ventilador. Boa noite, professora, boa noite, colegas de turma. Professora, eu estou com a dúvida, que eu não sei se eu me enquadro aqui, pelo que eu vi aqui, na situação 2 ou 1. Desculpe, na 2 ou na 3. Pelo que eu estou acompanhando aqui, desculpe se a minha fala já foi contemplada na fala de quem me antecedeu, mas eu tenho uma filhinha de 3 anos aqui, está um furacão aqui dentro de casa, então eu acabei saindo porque ela estava chorando e eu perdi a fala do colega anterior. Então pode ser que eu seja redundante, então peço só desculpa se isso acontecer. Professora, eu acabei até, inclusive, de terminar agora. A gente já vem
conversando há algum tempo pelo chat, você deve lembrar. Eu já anexei os termos de compromisso, inclusive já estou com os termos de compromisso aqui assinados. O plano de atividades também eu já tinha submetido na plataforma. E a ficha de frequência, faltava só assinatura. O professor, já era mais de 2 meses que eu estava pedindo a assinatura, e ele me passou agora. Porque o meu orientador agora é diretor-geral do campus Natal Zona Norte, e nesse cenário você sabe muito bem como é que está a instituição, e ele quase que não consegue parar para me entregar essa assinatura, mas ele fez agora, fez uma assinatura digital. Então, assim, até onde eu tenho conhecimento, o estágio seriam esses 3 documentos, não é isso? Isso, são esses os documentos. Pronto. Então, dessa forma, eu me enquadro na situação 3. Diego, você está na situação 3. Eu me lembro das mensagens, né, que você me enviou, eu respondi, a gente conversou, e ainda tem o adendo de você ser docente, né? Então, você está se insere na situação 3, estava com o professor colaborador também. Então, essa etapa, na verdade, para você está em finalização, tá? Então, pronto, assim, eu não usei eu não usei dessa, vamos dizer assim, desse benefício de eu ser docente. Eu quis fazer todas as etapas, eu quis acompanhar. Eu me lembro. E o que faltava foi justamente a assinatura, porque eu me lembro também no documento que eu só precisava até 2 observações. Eu fiz 3, certo? Eu consegui fazer 3 observações, que está lá na lista de frequência assinada por ele. Sim. O que eu fiquei na dúvida foi, eu precisava ainda fazer um projeto de ensino para o nível 3? Não, né? Esse projeto de ensino, que a gente até usou o nome agora projeto, né, porque alguns alunos perguntaram se poderiam fazer também projeto, além do plano de ensino, ele já era obrigatório no item de estágio 2, porque é o plano em que vocês iriam lecionar, desenvolver no estágio 3. Então, caso você não tenha feito ele, de fato, é para ser anexado, né, nós temos um item no relatório para essa parte. Porque é a proposta de atividade que está lá no plano, não é isso? Isso. Então já fiz. Aí, assim, vocês vão fazer a correção, vão dar uma devolutiva, ou vocês já vão corrigir e lançar a nota? A gente vai fazer a correção, na verdade, a gente está montando um novo cronograma, né, então, assim, iniciando, eu vou considerar a data de 11 de junho, que é amanhã, a gente hoje teve essa reunião, tivemos a aprovação das propostas em colegiado de curso, tivemos a aprovação da proposta e discussão com a DIAC, com a direção acadêmica, e a outra licenciatura, que está fazendo semelhante. Na semana passada, assim que a gente acessou o parecer, não é? E aí sim, nós teremos data para tudo isso, para resolver a situação acadêmica, porque como virou o sistema, vocês ainda estão com condição de reprovado, né? Então, muita gente se preocupou com isso também, porque que estava reprovado em estágio 2? Porque quando a gente finalizou em março, que virou o sistema para o novo módulo, a gente entrou nesse processo todo, né, de pandemia. Então, a finalização, a correção, tudo isso vai ser feito. Pronto. Quanto à questão dos documentos físicos, eu só entrego quando voltar mesmo à aula presencial, né? Vocês vão lançar a nota assim mesmo? Ou eu preciso entregar em um local? Vai lançar a nota assim mesmo, pelo que a gente receber. Para os alunos que estão na situação total de fazer tudo virtual, é o novo documento de estágio que a gente construiu e que foi aprovado no colegiado, certo? Para quem, no caso de documentos físicos, que a gente arquiva com a coordenação do curso, a gente não vai fazer isso agora. Fica valendo o que está na página de coordenação. Pronto, então já encaminhei tudo lá para a sala da coordenação de estágio. Esses 3 documentos está tudo completo. Então, por hora, eu vou aguardar só a atividade que vocês vão abrir para o estágio 3, não é isso? Que vão dar as novas orientações. E cheque também se você fez o seu plano de ensino, né? Você lembrou aí do plano de ensino, não é isso? Pronto. E estágio 3, a gente vai aguardar sim, porque continuando essa situação de suspensão, a gente vai fazer da mesma forma, serão aulas virtuais que vão lecionar. Mas isso vai ficar para a próxima etapa.
Aqui tem proposta para plano de ensino. É isso aqui, na página 9 aqui do meu sumário já. Isso, É no isso, né? é isso. No relatório, é isso mesmo, já está aqui já. Pronto, então se você finalizou, aí você vai aguardar a correção. Anexei os slides, o material de aula, tudo. Eu acho que é isso. Mas, enfim, se tiver faltando alguma coisa, eu vou ser acusado para fazer a correção, não é isso? A gente fala assim, a equipe de professores fala com você, né? Então, porque o seu caso já é bem de finalização mesmo da situação 3, certo? Pronto, então acho que está elucidado as minhas dúvidas. Obrigado, eu vou fechar aqui. De nada. Agora vamos para a Isadora. Boa noite, professora. Boa A noite. minha dúvida é quando eu vi essa questão da análise de material didático. Essa questão do termo mesmo. No caso, já é o que nós colocamos no relatório, porque eu também me encaixo na situação 3, eu já estou com o relatório pronto, o plano de ensino pronto, eu só não postei justamente porque a gente estava nessa situação do sistema ter virado, está aparecendo como reprovado, então eu fiquei aguardando o momento de realmente ter o aval para enviar. Aí, então, nesse caso, já posso enviar, né, na plataforma? Já pode fazer. Eu aconselho o pessoal que está na situação 3, dá uma retomada, né, no texto, está comparando, você colocou todos os itens, não é? No seu caso também, que você conseguiu fazer a prática de ensino e observação, e agora vai proceder, Isadora, com a entrega do relatório. Isso. Aí, o material didático, gente, já estava previsto também como sendo um dos itens, né? Porque ele está em consonância para dar esse suporte, né? A gente conhecer materiais e aproveitar esse material, essa análise, né? Que pode ser um livro, pode ser um software, poderia ser qualquer material, e aí combinando no plano de ensino que vocês apresentariam ao professor colaborador. Agora os professores colaboradores seremos nós, professores de estágio, não é? Para colocar aí como parte do seu relatório, certo, Isadora? Certo, porque eu fiz a pergunta no chat e aí eu tinha colocado, né, na elaboração do relatório onde é que se encaixa o material. Aí a professora Cristina tinha até colocado que, só um momento, que o documento ia ser reorganizado. Aí eu fiquei com mais dúvida ainda. Aí eu até perguntei, mas se ele vai ser reorganizado, se nós que já fizemos, iríamos, no caso, adaptar o nosso relatório a esse novo modelo reorganizado, ou se já poderíamos enviar. Mas aí a senhora já respondeu minha pergunta, que eu já poderia estar atribuindo o documento lá na plataforma. Então já ficou claro. O que vai ser adaptado principalmente é a parte do cumprimento da prática como um todo. Agora, só lembrando, os itens de relatório precisam estar todos constando lá, certo? Então, a análise de material com subsídio para o plano de ensino é para todo mundo, certo? É só você retomar. Seguindo os tópicos que já estavam no modelo que foi sugerido. Isso, aí a gente vai fazer, o que eu estou falando agora é a adaptação do relatório também, certo? Certo. Mas no caso, nós que já seguimos aquele primeiro modelo, já podemos estar colocando o documento na plataforma. Estando finalizado, sim. Ok, muito obrigada. De nada. Fernando, eu estou vendo aqui a sequência do... Isso. Oi, professora. Boa noite a todos e todas. Boa noite. A minha pergunta, né? Eu estou na situação 1, né? Que eu ainda não acompanhei o professor. Na hora que eu tinha marcado com o professor, mas na semana que eu ia acompanhar, né, as atividades, aconteceu a suspensão. Na realidade, eu ia acompanhar uma turma de administração lá do Campus Natal Central, né, com o professor Jássio. E a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Foi feito, né? Foi preenchido alguns documentos para esse acompanhamento, né? Então vou ter que fazer tudo novamente, provavelmente para outro curso, né? E procurar esse curso. Dentro do IFRN, as aulas presenciais estão suspensas. Temos apenas as aulas do campus Zona Leste,
né, que estão ainda em atividade, que estão ainda em funcionamento, e entre essas aulas, né, a gente tem aí os novos cursos, que são os cursos do programa Novos Caminhos. A pergunta que eu faço é a seguinte, né? Eu acredito que eu vou precisar fazer toda a parte de documentação novamente, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: tem como a gente aproveitar, pegar essa oportunidade desses cursos, né, na área da administração? Tem um curso chamado Assistente Administrativo, que é para alunos que já concluíram o ensino médio, não o ensino fundamental, quer dizer, então esse aluno ele tem que estar no ensino médio, né, para cursar, e tem como aproveitar esses cursos como prática para o estágio previsionado? Fernando, você lembrou bem do programa Novos Caminhos, né, que está se iniciando. Para o nosso estágio se configura o ensino médio, né, integrado, e o subsequente. Então, dessa forma, né, o Novos Caminhos atendendo a esse perfil de aluno e de formação, aí se enquadra, né? Ok, professora, mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte: lá no edital, ele fala o seguinte: para o aluno ele poder participar do curso, né, o aluno ele tem que ter o ensino fundamental completo, né? Então, se ele tem o ensino fundamental, ele provavelmente ele dá curso no ensino médio ou ensino superior, né? Mas não é um curso de ensino médio, um curso nosso integrado subsequente, né? Mas ele pode ser um aluno que esteja cursando o ensino médio ou pode estar cursando o ensino superior. Então, a gente precisa avaliar isso melhor, Fernando, porque, de fato, o programa não é direcionado para o médio integrado, né? É uma formação complementar para quem finalizou o ensino fundamental, não é isso? Então, isso a gente precisa avaliar, porque o foco da atuação de vocês, para ter experiência de docência, né, ensino médio integrado ou subsequente. Tanto que a gente tem aí, na nossa turma, vocês sabem muito bem, né, que vocês são professores, nós temos colegas professores de ensino superior, de pós-graduação. Infelizmente, essas experiências, elas não substituem por conta da natureza da licenciatura, tá? Então, precisa ver bem direitinho qual é a configuração do Novos Caminhos, porque a gente precisa fazer essa análise, né? No caso de você, se fosse acompanhar Novos Caminhos, tem que ser o ensino médio, certo? Não, tudo bem. Eu vou solicitar, junto à coordenação, essa avaliação, né? Até colocando edital e argumentando o motivo, então. Exatamente, vamos avaliar, não é, Fernando? Ok. Agora nós temos Vitor. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Professora, é o seguinte, eu tenho uma dúvida porque eu me enquadro justamente na terceira, né, categoria, que são aqueles alunos que já concluíram, né, o estágio. Eu realizei o estágio em escola técnica, ensino técnico, e enviei toda a minha documentação, né, toda a documentação que vocês solicitaram, né, plano de ensino, aquele registro de presença, né, feito pelo professor que está acompanhando, enfim, toda essa parte do documento foi enviado. A questão que eu estou na dúvida é porque, assim, eu não recebi nenhum feedback, inclusive já entrei em contato até com a senhora por mensagem, né, ao qual a senhora me falou que só poderia gerar nota após a finalização desse processo, que ainda estavam em uma incerteza, não sabia como iria, né, ser encaminhado. Então, eu gostaria de saber se tem algum prazo, né, alguma data que a gente vai receber esse retorno, né, quanto à documentação, ao relatório, enfim. A outra questão, a outra dúvida que eu tenho é em relação ao estágio 3. Né? Eu sei que a gente ainda não chegou, mas eu vi que na sala foi disponibilizado um espaço para envio de documentação para aqueles que já são professores, né? Que é o meu caso, eu sou professor de ensino técnico, né? E gostaria de saber se quem já é professor se ficará dispensado desse estágio,
dessa disciplina de estágio 3, ou se vai haver uma redução da carga horária, o que é que vai acontecer nesse processo. Porque até para conseguir a declaração da instituição de trabalho, está complicado por conta da paralisação, né? Então, toda a parte de secretaria, de coordenação, não está tendo atividades presenciais. Então, eu não estou conseguindo a documentação para enviar. Certo, Vitor. Sobre sua primeira pergunta, a gente não tem o prazo ainda porque está reformulando isso agora, não é? Quando você me perguntou que eu te respondi, a gente não tinha prazo porque a gente estava aí, né, na dependência de como seria encaminhado o estágio, inclusive para dar baixa e finalizar as notas, né? Então, a gente vai finalizar, quando finalizar com todo mundo junto nesse novo prazo. Esse novo prazo, a gente vai ver com a coordenação qual vai ser a data exata, inclusive aproveitando e dando prazo, o tempo aí da matrícula de vocês no próximo módulo. Então, você não se preocupe que esse prazo vai ser informado na página, certo? O novo prazo, né, para envio, correção, e quando é que vocês vão ter a nota de vocês no SWAP. Em relação ao estágio 3, é necessário, para finalizar o estágio 3, mesmo docente, é uma redução, e é feito o relatório da mesma forma, certo? O relatório com os itens, né, relatando o que vai ser pedido no roteiro, e com esse abatimento da carga horária de prática de ensino. Mas é feito, pelo menos, uma parte do estágio, sim. Então, quem é docente vai ter que cumprir, não é? Esse estágio só vai ter uma redução da carga horária, não é isso? Isso é uma redução com a elaboração do relatório, certo? Certo. Depois de Vitor, tudo ok, Vitor? Tudo certo, professora. Muito obrigado. De nada. Depois de Vitor, Francidalva. Olá, professora. Boa noite a todos. Boa Acho que noite. antes de mim tem Giovanni Almeida. A gente colocou, acho que, número 6 dos dois. Não sei se... Estou vendo aqui o nome de Giovanni, 6, isso. Aí depois dele sou eu. Giovanni. Giovanni aqui está aparecendo como offline. Eu acho que ele saiu. Então Aí saiu, acho que a Nova pode falar. Ela pode falar, né? E se ele aparecer novamente, aí ele continua. Pra gente dar continuidade, né? Pode falar. Boa noite, pessoal. Professora, é o seguinte, eu queria só confirmar se minha situação é a situação 3, porque é o seguinte, eu acompanhei 2 encontros em sala de aula, fiz registros das fotografias, agora eu não fiz o plano de ensino. E ficou faltando algumas informações que eu tenho que pegar com o professor Beldson. Só que o meu relatório está quase completo, porém faltando o plano de ensino e, inclusive, até com os registros fotográficos já tinha feito anteriormente, e a ficha de frequência, que eu não peguei com ele, que a gente ficou nos próximos encontros para ele assinar, e não foi assinado nenhum dos 2 encontros. Aí, assim, eu queria confirmar se a minha situação é essa 3 mesmo, porque o meu relatório, a única coisa que ele está faltando praticamente é o plano de ensino. Pelo que você caracterizou aqui para a gente, você está na situação 3, precisa fazer o plano de ensino para concluir, né, as atividades de estágio 2, e pode tentar entrar em contato com o seu professor colaborador para ver se ele consegue enviar as fichas para você ainda, certo? E só aproveitando, Francidalva, a sua pergunta, para o pessoal que está perguntando no bate-papo sobre documentos. Pessoal, quem se enquadra na situação 3, né? Quem já tem o termo, no termo, ele entra em vigor todo novo estágio, então não vai só 30 dias. Lá tem uma data, né, que nesse caso se venceu, porque nós estamos nessa condição, quanto a isso não tem problema, certo? Para quem está com essa dúvida. Então, Francidalva, compreendeu? Você precisa fazer o seu plano, né? Faça uma retomada do seu relatório, veja o que você realizou na prática, né? Você acompanhou essas aulas, fez registros com os alunos, né?
Então, dentro daquelas 30 horas, de você ter atingido aí o máximo e completar a sua atividade com relatório. Então, no caso, é porque eu fiquei na dúvida da questão da ficha de frequência, que eu não, o termo foi anexado, foi assinado lá aqui na plataforma, está faltando apenas a ficha de frequência, que aí eu vou tentar ver com o professor o que a gente pode fazer com os encontros realizados. Exatamente, porque a ficha ali também complementa, não é? O professor assina, você coloca lá as observações, o registro mesmo da atividade prática vivenciada, né? Ok, então. Era só isso mesmo, professora, a minha dúvida, tá? Muito obrigada. De nada. Giovanni, voltou? Depois de Giovanni, Renildo. Renildo pode falar, enquanto não estou vendo Giovanni. Renildo. Boa noite, professora, e boa noite, colegas. A minha situação, professora, é o seguinte: eu fiz o estágio aqui na Paraíba, no IFPB, né? E eu consegui participar de 3 aulas, consegui ter acesso ao material da disciplina, né? Consegui ter esse diálogo com a professora e com a coordenação pedagógica do curso. O meu problema foi a documentação. A documentação ficou na instituição, e aí quando teve a pandemia, tudo ficou lá preso. E aqui não está tendo, o IFPB da Paraíba não tem aula online, né? Então ele teve o mesmo parecer do IFRN, né? Não tem aula online para nenhum curso. E aí eu não sei se eu preciso refazer tudo de novo, porque eu já tenho o relatório quase pronto, né? Eu tenho material didático dessas 3 disciplinas que foram, essas 3 aulas que foram ofertadas pela disciplina, né? Inclusive todas as atividades que foram feitas na sala de aula e também de estudo dirigido para os alunos, eu acompanhei, né? Mas eu não tenho a documentação, porque a documentação está presa na instituição. Renildo, aí a gente tem uma outra situação, né? Vamos ver o que a gente pode fazer em termos documentais, porque o novo documento para o aluno da situação 1 é um documento que já organiza e já valida a substituição com as atividades virtuais, certo? Nesse caso, o que a gente pode fazer é tentar, no caso, se você só conseguir pegar, como você está dizendo, né, estão no próprio campus, você não vai conseguir fazer um contato e-mail com a sua colaboradora, né? Se ficaram no campus, e aí a gente faz uma observação em relação ao módulo de estágio no SWAP, só vai dar baixo na sua documentação quando a gente tiver, tá entendendo? Porque é a parte bem burocrática do SWAP mesmo, com algumas documentações em aberto. Mas em termos do que você fez, né, você pode tentar encaminhar para finalizar o seu estágio e a gente finaliza a nota no SWAP e aguarda aí o retorno da sua documentação. Professora, não seria melhor fazer esse trabalho de novo? Vai ter um novo documento, porque assim, não tem previsão de quando vai voltar, né? Tem uma data prevista em junho, mas depende de uma assembleia e eu não sei como é que vai ficar. Então fica à vontade, Renildo. Eu estava entendendo que você queria, né? Você estava aí argumentando, justificando suas atividades realizadas. No caso, é mais seguro, digamos, né? Fica a situação, tá certo? Certo. Agora, eu queria fazer o seguinte, dialogar com a coordenação pedagógica para eu tentar identificar algumas aulas online que está tendo de outros IFs. Ótimo. Da mesma disciplina. Isso. Aproveitar o conteúdo, a discussão que teve na sala de aula, as anotações que eu fiz, né, para que eu leve em consideração todo o material que eu produzi. Pronto, o que você está falando se encaixa aqui no primeiro item da situação 1, vou ter aqui para o slide. Na verdade, essa situação 1, a gente colocou até como pesquisa, vocês vão fazer um levantamento sobre esses materiais, né? Esses conteúdos online. Uma pesquisa, um levantamento, é uma curadoria, na verdade, levando em consideração disciplinas e conteúdos da sua área, né? Da sua área de formação. Não pode ser qualquer conteúdo, não pode ser qualquer aula aleatória, tem que se considerar aqui a área de formação, né?
Então, você pode fazer isso sim. Ok, professora, obrigado. Deixa eu ver aqui na sequência. Eu não estou conseguindo ler todas as mensagens no bate-papo, pessoal, porque eu estou aqui mediando quem está falando ao microfone. Depois eu posso fazer aqui uma retomada, certo? Giovanni já voltou. Nós temos Cândida e depois Adriana na lista, né? Eu tô vendo aqui a lista. Boa noite. Pode falar, Cândida. Boa noite. Boa noite. Eu acredito que eu me encaixo na situação 2, porque eu cheguei a frequentar 2 aulas, acompanhar 2 aulas do estágio, né? Com o professor no IF, no campus central. E também peguei toda a documentação, só não foi preenchida e encaminhada. Aí eu gostaria de saber como é que vai ser a minha sequência, né? O que eu tenho que fazer agora para poder finalizar o relatório. E se essa documentação, eu aguardo essa nova que vai ser enviada, termo de estágio, ou se eu posso aproveitar e conseguir de alguma forma a assinatura dos responsáveis. Cândida, você pode depois dar esse retorno para a gente. Se você conseguir, né, como a gente falou com outro colega há pouco tempo atrás, acho que foi Francidalva, que vai entrar em contato, se você conseguir, aproveita o que você fez, né? Vocês vejam que são realidades bem peculiares, até porque esse contato que a gente tem, às vezes a gente consegue por e-mail, ou consegue mesmo com um professor mais acessível, que consegue por telefone, certo? Eu estou falando em relação à ficha de frequência, que vocês podem encaminhar para eles. Você tem os outros documentos e, aproveitando, você vai, né, ver no roteiro o que falta para você fazer para o seu relatório, o que você precisa ainda realizar para terminar o estágio, certo? E você fica à vontade também. Foi como eu falei para Renildo agora. Renildo, ele vai preferir migrar para a situação 1, porque não vai aguardar os documentos, né? Então, se você aproveitando o que você já tem, você já observou aulas, não é? Veja o que você pode fazer ainda, o que precisa ser feito de plano de ensino ou de análise desse material, e se você consegue resgatar esses documentos. Faça uma tentativa primeiro sobre esses documentos, veja se você consegue, né? Aí você nos dá notícias sobre isso, para saber se você consegue encaminhar a sua situação. Certo. No caso, eu consegui acompanhar 2 aulas e eu tenho a ficha de frequência já assinada. Eu queria saber se eu ainda preciso assistir alguma aula virtual, como de passado, né, para quem não acompanhou nenhuma aula, ou se eu posso aproveitar essas 2 e apenas finalizar o relatório, preciso também do plano de aula que o professor não me forneceu. Isso, a gente até colocou, né, no início, uma orientação de, no mínimo, 2 aulas, né, assistir 2 aulas de observação da turma. Então, acho que você se encaixa nisso sim. Então, teve gente que assistiu 3, 4, né, e tem a realidade também de número 1, quem não conseguiu assistir ainda nenhuma, que vai fazer agora essa substituição total online, não é? Está ok, Cândida? Pronto, cortou o final, não consegui lhe escutar. Ficou sem áudio aqui também. Não, em relação à quantidade de aulas que você já acompanhou, está favorável sim, você pode aproveitar, certo? Aí você vê essa possibilidade do que você vai conseguir em relação aos documentos, avisa a gente, né, para você dar o cumprimento aí dessa etapa. Tá ok, então, obrigada. De nada. Gente, nós estamos nessa conversa, né, mais informativa, já tirando algumas dúvidas, né? Nós vamos ter também os momentos de novas conversas e momentos de dúvida também na nossa página, certo? Só assim, por acaso, se alguém precisar sair ou não conseguir acompanhar tudo, eu estou vendo algumas perguntas aqui, certo?
Sim, Cristine está colocando alguma coisa aqui para mim. Só um minutinho antes de passar para, acho que é a Adriana. Jair, você se encaixa na situação 1, que foi a que a gente apresentou aqui. Para quem não começou o estágio ainda, vai fazer essa busca, essa pesquisa aqui na sua área de formação, com atividades online ou videoaula que tem um conteúdo, né? Isso daqui vai ser passado também um roteiro com os pontos específicos que vocês precisam observar, e aí a gente repete, não é qualquer aula, não é? De qualquer forma, tem que ter esse eixo aqui em consonância para vocês poderem analisar essa atividade online, certo? Isso em cumprimento aí ao que o parecer coloca para a gente, certo? Então, já aí, Andréia, a questão do que se aproveita como docente no estágio é no momento atual, é o que está em vigor. Então, se você nesse momento está lecionando, né, e aí se aproveita. Aqui a gente está falando de horas de estágio, que é um aproveitamento diferente das ACC que vocês estão complementando, certo? Então, se lecionou no ano passado, 2 anos atrás, isso fica válido como experiência, mas nesse momento, para fazer o aproveitamento no estágio, é no momento presente, tem que estar atuando na docência, na sua área de formação, nesse momento presente. E respondendo a Jair e a Andréia. A número 9 é a Adriana. Pode falar, Adriana. Não estou lhe ouvindo. Acho que seu microfone está ativado. Patrícia, rapidinho aqui, a gente ainda está gravando esse momento, a gente mantém até o final a gravação? Eu acho que a gente pode estabelecer até as 8h30, são 8h15. Podemos mais 15 minutos, Sara? Não, pode. Era só para saber, porque eu fiquei na dúvida se era só a sua apresentação ou se era o todo. Então, vou manter o todo. Pronto, tá bom, então. Obrigada. Manter, a gente faz o encerramento e também a continuidade de dúvidas, né? A gente pode fazer outros momentos também nessa retomada de estágio, tanto um momento como esse, ou chats, ou um momento de live, certo? Adriana, não estou conseguindo te ouvir ainda. Você me escuta? Você me ouve? A gente não consegue te ouvir. Adriana, o seu microfone, viu, que não está ativado. A gente consegue ver só o seu fone. Está ativado? Na sua entrada você não permitiu o microfone. Ou então o drive aí não tá funcionando. Você pode tentar sair e solicitar a entrada novamente para ver se pergunta. Se você permite usar o microfone, você tem que permitir. Esse é o mesmo caso de Adriana, eu acho que de Alcione. Se forem pessoas que forem perguntar, é bom testar os microfones. Ana Paula, Ana Cristina. Vejam aí se os microfones estão acionados. Enquanto isso, só respondendo a Eliomar. Eliomar, é como a situação de Renildo. Veja o que for melhor também, que se adeque à sua situação. No caso de você garantir essas assinaturas, certo? E aí você vai poder avaliar. O Roniele quer falar por enquanto. O Roniele disse que não estava com o nome na lista. Pode falar. Ana Cristina também. Nós temos a pergunta, as inscrições são de Adriana, não é, que está tentando agora, Andréia
José Ricardo e Roniele. Andréia digitou já? Já foi contemplada a sua pergunta, Andréia? Foi aquela questão do aproveitamento, não é? Vocês podem ir digitando também aqui no bate-papo. Roniele quer ir falando enquanto a Adriana entra. Qual sua pergunta, Aldilene? Eu não vi sua pergunta. Você fez em qual momento? Tem muitas falas no bate-papo. Se puder refazer aqui. Pode falar, Roniele. Não escutamos você. Não estou conseguindo te ouvir, Roniele. Será que o microfone está ativado? Eliomar, eu respondi. Ok, José Ricardo, a dúvida de José Ricardo era sobre os prazos, vocês vão receber, tá certo? Os novos prazos. Eliomar, eu falei que a sua situação era semelhante ao do seu colega Renildo. Então, se você conseguir, se for garantir essas assinaturas, você vai fazer os contatos, né, com o professor, tudo bem. Se você acha que não vai ser tão seguro assim, aí você vai para a situação número 1. Vocês podem caracterizar a situação, porque aqui a gente está também tirando as dúvidas, mas o relato da situação específica a gente vai retomar também, então não se preocupe, tá? Certo, Conceição? Conceição se encaixa na situação 1, Jair compreendeu. Estou vendo aqui, a Adriana fez a pergunta aqui, não é, Adriana? Eu vou fazer a leitura da sua pergunta. Quem não conseguir retornar com o microfone, para adiantar, pode fazer aqui no bate-papo. A Adriana está na primeira situação. Não, a gente não tem limites de minutos, viu, Adriana? Você está falando que as videoaulas são curtas, mas a gente tem videoaulas longas também. O tipo de aula... Isso, a gente vai sugerir alguns canais ou sites, mas a escolha, né, e agora eu estou voltando aqui, projetando na situação 1, essa escolha vai ser de vocês, seguindo esses itens aí que a gente vai colocar no roteiro, que são os itens de caracterização dessa análise, né, da situação pedagógica, da situação de ensino envolvida, exposição de conteúdo, metodologia, se o docente se reporta à avaliação, parecido com o que a gente tem no nosso roteiro, né, que estava antes, certo? E sobre a minutagem, por enquanto, a gente não vai estabelecer limite, não. Márcia está falando, né? Márcia, sim, Márcia. As novas datas, elas vão ser baseadas no calendário do curso como um todo, né? E justamente, vocês estão aí nessa fase de transição do TCC, com o projeto de TCC, e depois vão escrever o TCC, né? Pode até aproveitar aí as situações e temáticas do estágio também, né? Roniele, você não, na verdade, a gente não estava ouvindo o seu áudio. Você pode escrever aqui no bate-papo. Isso, Tânia. Vocês vão escolher, e a partir dessa caracterização, o plano de ensino é baseado nas ideias que vão surgir nessa pesquisa, mas considerando também a realização que vocês podem aproveitar desse plano no estágio 3. Gente, o nosso cronograma, ele vai ser principalmente baseado em agilizar também a finalização de estágio para vocês serem
matriculados e migrarem para estágio 3. Então, isso já é de acordo com o calendário do curso, certo? A gente só não tem agora a data exata, se vai ser 30 de junho, se vai ser 4 de julho. Isso vocês vão receber, porque a gente está fazendo essa reformulação. Jaqueline, eu considero, a gente pode conversar melhor, né? Então, tem alguns detalhes das situações que vocês estão narrando agora que a gente pode rever depois com mais atenção e apuro, certo? Eu consigo ver sua situação na situação 1. Roniele, sim, Roniele, no caso você vai para a situação 3, não é isso? Jaqueline, eu me lembro, né, que a gente até fez aquela tentativa com aquela disciplina no ensino à distância. E nem deu certo a continuidade, né, porque aí você ficaria presa também para uma disciplina que, terminando agora, e para o seu estágio 3. Isso foi antes desse parecer, né? A gente estava em busca das alternativas. Deixa eu ver quem mais está aqui sinalizando. Não, Aldilene, eu já respondi essa pergunta, certo? Isso, eu estava procurando aqui, isso, Cristine, aqui está bem claro, a gente desde o começo, desde estágio 1, isso está no PPC da gente, as aulas têm que ter consonância com a área de formação. Sim, Roniele vai conseguir falar? Professora, boa noite. Boa noite. Finalmente consegui configurar aqui o microfone. Eu estava numa luta aqui, professora, para configurar aqui. Bom, a senhora está me ouvindo? Estou sim, agora estou te ouvindo bem, pode falar. Ah, tá bom. Bom, vamos lá. A senhora falou que a minha situação, ela encontra-se, o meu estágio encontra-se na situação 3. Porém, fiquei na dúvida. Pelo que eu entendi, né, posso ser que eu tenha entendido errado, eu compreendo que eu estou na situação 2. Por quê? Eu fui a 3 encontros, o professor me respondeu para mais de, sem exageros, 22 áudios, porque os meus encontros com ele, como era, assim, ele é muito, né, aquela correria do professor do IFRN, foram entrevistas em formato de áudio. Eu fazia as perguntas, ele respondia, e eu, quando chegava em casa, digitava no Word. Então, com essas mais de 20 perguntas e 3 encontros, né, um deles, eu ia chegar a ter a aula presencial, porém, aconteceu a pandemia. Porém, antes de iniciar a aula presencial, eu tive um momento informal com os alunos dele na hora do intervalo e começamos a dialogar e eu fiz diversas perguntas, né? Sei que não se compara com a sala de aula. Então, com esses mais de 20 áudios e o PPC que o professor me enviou, eu construí o relatório e enviei na plataforma. Aí, mediante isso, eu estou na situação 2 ou na situação 3? Roniele, quando você mencionou aqui no bate-papo, eu tinha entendido que você falou que tinha assistido 3 aulas, né? Não, 3 aulas não. Pronto, então nesse caso, você precisa reavaliar a sua situação e vendo o roteiro, se isso é suficiente para configurar uma situação em finalização, né? O que a gente está considerando como finalização? A situação do aluno que conseguiu cumprir o conjunto das atividades dentro das 30 horas de prática de ensino, né? E aí, no mínimo, com 2 observações, né? De 2 a 4, teve gente até que fez mais. Isso salientando essa situação do roteiro, daqueles aspectos observados, né? Ainda no momento presencial. Interação com a turma, a interação com o professor colaborador, você está dizendo que teve, não é? Teve. Documentos comprobatórios também para isso, a interação com a turma, você disse que teve contato com os alunos, né? E preencher os documentos.
Pronto, então, quando eu li aqui rapidamente você falando agora, eu entendo que tem esse encaminhamento para a situação 3, tá? Aí, no caso, só para me fechar a minha completude para a compreensão dessa finalização do estágio, o que falta só para me finalizar o meu estágio agora, mediante essa situação de isolamento social? Então, se você se encaixa na situação 3, você está falando, você relatou sobre algo vivido, né? Isso. Uma prática de ensino realizada. Então, o que foge, o que é diferente da situação 1 em relação ao isolamento, tá? Então, se você cumpriu com esses itens que estão aqui, e tem no roteiro do relatório de estágio, não é? Análise do material, aqueles itens observados, a fundamentação teórica, um plano de ensino para estágio 3, aí se dá o cumprimento da etapa. Tendo em vista que você, né, sinalizou aí, tem a documentação comprovando que conseguiu cumprir a prática de ensino presencial. Sim. Ok? Entendi, tá bom, muito obrigado, viu? Qualquer dúvida a mais, vocês colocam para a gente também, certo, na página. Muito obrigado. Tá, de nada. Antônio, será que Antônio vai conseguir? Deixa eu me ver. Antônio está dizendo que não está ouvindo. Sugiro você tentar acessar novamente, Antônio. Sim, Aldilene, eu já tinha respondido que esses documentos da gente não têm prazo de validade, no caso, né? Estou aqui procurando o termo que você utilizou. E vale salientar, pessoal, a gente está aqui no momento, né, de comunicação, de conversa, um momento informativo. O principal objetivo era situar vocês em relação à retomada das atividades de estágio, considerando os documentos, né, o norteamento do parecer, e lembrando que as atividades específicas a gente vai tratando, vai analisando com parcimônia também, com apuro, porque essa substituição que o documento nos possibilita, a gente não pode fazer de forma muito aligerada, porque o tempo em que a gente vive e essa definição, o virtual é o real, né? A gente está aqui substituindo porque vai buscar outros elementos de análise, mas o trabalho, as atividades não podem ser feitas de qualquer forma, certo? Então, essas dúvidas, o detalhamento, né? São muitas informações também que vocês foram colocando, a gente vai tratando e vai burilando, vai lapidando no nosso espaço, né, de estágio, certo? Acho que a gente já pode encerrar, são quase 8h30, mais alguma dúvida? Ou a gente pode também deixar as dúvidas para a página. Eu agradeço a participação de vocês e vejam bem, foi como a gente conversou na reunião de colegiado, foi como a gente conversou com os cursos, né, e também em conjunto com a professora Luciane, nós fizemos o documento juntos, tudo foi balizado, certo? É um momento que o principal é auxiliar, né? Então, essas alternativas aqui, que o próprio parecer deixa de maneira muito geral, muito ampla, então nós estamos procurando soluções para contribuir nessa formação de vocês. A gente sabe que não é, né, se a gente vai pensar, é o ideal, é o possível, porque em um momento social e sanitário que a gente vive, não está longe de ser o ideal, certo? Então, tenham esse entendimento, não é uma simples substituição, é uma possibilidade, uma viabilidade pedagógica, certo? Para que a gente dê conta aí com essas metodologias e tecnologias que a gente tem de encaminhar a finalização das atividades de vocês, certo? Então, eu agradeço a participação, vamos ter cuidado, né, em função da nossa saúde, da saúde dos nossos familiares, e todas essas dúvidas, esse material, como outros também, nós vamos aí direcionando na nossa página de estágio. Não deixem de frequentar a página,
Eu sei que a gente saiu de um hiato aí, né? Tinha gente que não acessava há muito tempo, já tinha gente também com muita ansiedade, querendo voltar logo para terminar, não é? E aí o momento aconteceu quando devia, que foi já com essa documentação aí que nos dá essa possibilidade, certo? Então vamos encaminhando o nosso término. Boa noite a todos. Quem tiver mais dúvida, quem tiver sugestão, quem quiser colocar mais alguma coisa, vamos levar lá, né? Vamos continuar o nosso papo, os nossos momentos de aula na nossa página de estágio. Agradeço muito a professora Sara, a professora Cristina e a professora Úrsula, a equipe do curso, a professora Cláudia também, que não pôde estar conosco aqui nessa noite, mas se justificou, né, e desejou também um bom momento formativo para a gente. Agradecemos a toda a equipe, a vocês, e a aprendizagem é isso, né, vocês imaginam que a gente está tecendo história, como eu falei no início, né, a própria pandemia, em nível global, está aí, né, construindo e mexendo também com os nossos processos históricos. Isso não deixa de ser aprendizagem em vários níveis. No sentido educativo, aí entra o nosso, né, o que nos toca nesse curso e o que nos é possível fazer, certo? Boa noite a todos, até a próxima.